Boa noite, pessoas. Olha que bom estar vendo vocês aqui, vendo ou sendo visto. Bom, vocês já sabem que podem assistir esse programa ao vivo e depois também pode ser no YouTube da Rádio Vibe Mundial, do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, que organiza esse programa para você. E também nos streamings de áudio. Eu ouvi dizer que no Spotify tem um monte de gente ouvindo a gente e assistindo, porque também tá saindo com vídeo lá. Mas vocês sabem que eu trago pessoas convidadas porque existem pessoas que fazem estudos específicos de questões relacionadas à sexualidade. Eu tenho uma novidade aqui para vocês hoje. A professora Ana vai trazer uma discussão muito interessante. Uma historiadora, gente. Sim, temos que pensar na história para trazer essa contribuição nessa discussão sobre sexualidades. Ana, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Queria primeiro agradecer, dar boa noite, né, para todos aqui. Agradecer a equipe por estar me convidando, por dar essa oportunidade, né. Agradecer a rádio aqui, que se deu o espaço. E essa oportunidade da gente poder fazer um diálogo, né, de várias áreas da ciência para falar sobre sexualidade e gênero, e que eu acho isso fundamental, assim, ainda mais para falar sobre o tema que a gente vem falar hoje. Aí, qual é o tema que você vai falar, que você vai apresentar para as pessoas aqui? Transgêneros na história. Duas coisas, transgêneros na história. Isso tem uma importância. Para quem ainda não sabe e precisa saber, elucida pra gente o que é transgênero. Porque não é um termo assim exatamente histórico. Quer dizer, é histórico porque não foi inventado hoje. Mas não é antigo assim como todo mundo pensa. Sim. Algumas pessoas confundem, né? Porque fala muito da sigla LGBT. E as pessoas confundem muito, né? Principalmente orientação sexual com identidade de gênero, que são coisas diferentes, né? Identidade de gênero é como você se vê, né? Como você se percebe, como você olha no espelho, né? Agora, a sexualidade é por quem você se atrai, né? Por quem você sente desejo. Então, são coisas diferentes. Então, por exemplo, eu sou uma mulher trans ou travesti, né? Eu me denomino nessas duas formas. Lésbica. Então, eu me identifico como mulher e me atraio por mulheres. Então, tem Vocês sexualidade. Mas então o termo transgênero é diferente de um termo que era usado muito no século passado, que era transexual, que englobava de maneira assim mais ou menos genérica. Porque a sexualidade é diferente de gênero. Viu? Né? Para não ter essa confusão de transexual ou transgênero. A gente fala transgênero hoje justamente para isso. Você nasceu com determinado... Você foi designado com determinado gênero, né? Mas você não se identifica com aquele gênero. Né? Então, foi designado como homem, mas não me identifico como homem, me identifico como mulher. Agora, quando nós falamos na história, eu fico aqui pensando, mas isso então foi descrito ao longo da história toda, é isso? Então, existem fontes, né, que a gente tem que entender que para ter acesso a esse conhecimento, existem muitos estudos que estão sendo feitos muito recentes e alguns já mais antigos sobre essa questão de como eram as pessoas, as sociedades há milênios atrás. Registros arqueológicos, escritos, e também estudos de atuais grupos que ainda existem e que dão pistas para a gente de como era no passado. Então, por exemplo, existe uma denominação chamada Two Spirit, ou dois espíritos, né? Que é uma denominação contemporânea, tá? Foi criada nos anos 90, mas que designa uma cultura... de dissidentes de gênero, que a gente fala, e dissidentes sexuais, né, que vêm de milênios atrás na América. Então, a gente está falando dos indígenas americanos, não só dos Estados Unidos, mas de toda a América do Norte, ali naquela região, pegando também o Canadá, a parte do México, e que saíam do padrão binário de gênero. Então, assim, quando a gente fala do padrão binário, né, homem, mulher, que foi definido pelos colonizadores europeus quando chegaram na América. Então, eles saíam desse padrão, né, e por isso foram muito perseguidos, né, por isso foram caçados como
como se fossem contra a natureza, né? Primeiramente pelo cristianismo. Então, o Two Spirit, ele vem resgatar essa diversidade que existia entre os indígenas e também o significado religioso que existia entre os indígenas, né? Porque não é identidade de gênero do jeito que a gente chama hoje. Pois é, isso é importante você estar contando, porque nós vivemos numa cidade, num país, como se fosse tudo, o mundo inteiro fosse assim, tivesse sido assim a vida toda. A história mostra que existem diferenças. E você já está contando que num determinado lugar, ali na América do Norte, você tenha pessoas que não se encaixavam naquela proposta, naquela percepção europeia de que, olha, existiam homens e mulheres. E mesmo na Europa, na mesma época, também não era exatamente assim. Mas, caramba, você já está contando que ali, então, antes dos europeus chegarem, já tinha grupos de pessoas, eu digo grupos, porque em cada pequena tribo, pelo menos tinha uma ou duas pessoas que tinham funções diferenciadas nessa comunidade. Sim, eram povos que tinham coisas em comum. Tinham suas diferenças, a gente tem que observar essa diversidade cultural que existia entre os povos, mas o Two Spirit, ele vai englobar todas essas experiências, essas vivências de gênero e sexuais que saíam do padrão binário, né? E que tinham um significado para eles que era da união de dois espíritos, quer dizer, o masculino e o feminino em um ser, né, que para eles tinham uma importância espiritual. Muitos eram xamãs, né? Eles eram a ponte entre dois mundos na concepção dos indígenas, né? Entre o mundo dos vivos, o mundo dos mortos, trazer um equilíbrio cósmico, né? Então tem todo um significado religioso para aqueles povos, né? Que isso foi sendo apagado com o tempo pelos colonizadores, pela perseguição ao que saía do padrão binário. E isso também existiu em outras culturas, em outros momentos, até na Europa, não é? De alguma forma, a gente vai ter algumas coisas assim. Conta mais pra gente, assim, porque eu acho que você vai trazer esses exemplos para demonstrar que em cada momento histórico sempre houve essa discussão. Existiram pessoas que demonstravam essa questão de não pertencer aos dois gêneros, que todo mundo acha que só tem os dois gêneros, e isso tem uma importância enorme nas culturas, nas sociedades e na história. Exatamente, porque quando a gente conhece muitos povos pré-coloniais, né, que muitos existem até hoje, né, a gente descobre que essa vivência de ser um dissidente de gênero não é uma coisa que é atual, porque tem muito esse preconceito, né, que diz que pessoas trans são modinha da modernidade, né? Mas quando você estuda mesmo esses povos antigos, você vê que aquilo era muito natural. Entre esses povos, eles eram até respeitados, tinham status social, estavam, por exemplo, as Muxes no México, no povo zapoteca. No sul do México. No sul do México, né? Elas eram a base da economia. Ainda são, porque nas pequenas comunidades elas existem, elas participam e têm funções sociais respeitadíssimas. Sim. Existe, sim, a perseguição, principalmente nos centros urbanos, que são mais católicos, que são mais conservadores, e até do próprio sistema que quer apagá-las, né? Porque elas são guardiões da tradição comunitária zapoteca, e isso também é uma ameaça para um sistema que mercantiliza muito as relações humanas, né? Então, elas estão mesmo contra a corrente do modo de vida delas, né? Porque é um modo de vida comunitário. Então, elas vivem em comunidade, elas são artesãs, produzem as próprias roupas, floridas, maravilhosas, coloridas, né? Olha, você está contando de circunstâncias que ainda são... Nós estamos aqui conversando com vocês hoje, essas pessoas continuam existindo, seja lá no meio dos Estados Unidos, nos povos autóctones que têm seus direitos especiais, e aí no sul do México também. Olha, nós estamos falando aqui no continente, gente. Pois é. Mas não é só aqui na América, né? Aqui a gente tem bastante exemplos, mas... Na África, na Ásia, na Oceania. Eu gosto de contar muito do exemplo da Índia, né? Que são as rígiras. As rígiras, elas são
para além de se identificar com mulheres ou também intersexos, né? Você tem esses dois casos, né? Mulheres trans ou intersexos. Elas são devotas de uma deusa chamada Barrochara Mata. E é uma deusa ligada à fertilidade. E elas fazem a castidade, né? É um ritual de castração. Ritual, né? Para elas significa retidão de fidelidade a Barrochara Mata. E as pessoas têm um prestígio por elas, né? Acreditam que se ela vem abençoar um casamento, abençoar um nascimento, elas dão sorte. Mas se você é amaldiçoado por elas também, você tá ferrado. Né? Então, muitas delas, quando você vai na Índia, você vê nas ruas. Né? Não é que elas moram nas ruas, elas moram em casas comunitárias parecido com as mushis lá no México. E elas pedem dinheiro na rua. E aí, se você não dá dinheiro para elas te amaldiçoam. Então, tem gente que dá uma fortuna para as rígidas porque tem medo que elas amaldiçoem. Mas isso faz parte de contextos também. Acho que você está contando que as sociedades vão desenvolvendo e vão aprendendo como conviver com pessoas que não se encaixam naquelas classificações tradicionais ou oficiais. Uau! E já existiram outras pessoas, assim, na história que, mesmo na história europeia, ou quem sabe brasileira, não sei, tem? Na história europeia, sim. Você tem os sacerdotes de Cibele, da deusa Cibele, Gali, que também eles tinham uma forma de se vestir, trajes femininos, usavam vários adereços, adornos femininos, né, ligados à expressão feminina, né, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, e que eram super respeitados, né. Havia também um termo que a gente se apropriou, né, que é de hermafrodito. É verdade. Que hoje não se usa mais esse termo para designar pessoas intersexo. Né? Hoje a gente usa intersexo. Mas que tem uma raiz mitológica, né? É verdade, né? Ele nasceu com dois sexos, né? Por isso, Hermes e Afrodite, né? Exatamente. Os dois deuses, seria filho dos dois deuses. Que se apaixonou por uma ninfa e se tornou tendo o genital masculino e o genital feminino num corpo só, né? Os dois aspectos. E você vê em várias mitologias essa união do masculino e do feminino, o que mostra que muitos povos, não só ali da Grécia e Roma, mas também de vários continentes, eles tinham uma concepção muito fluida de gênero. Na África você tem vários exemplos disso também na mitologia, que chega para nós, por exemplo, a mitologia iorubá, pelo candomblé, pela Umbanda. É que quando você fala mitologia, para mim, isso assim, não, nós estamos falando de religiões. Quer dizer, religiões significa que as pessoas que se envolvem com esses conteúdos estão praticando uma atividade espiritual. E que a gente, se nós não pertencemos àquele grupo, a gente chama de mitologia. Sim, porque, com certeza. Né? Exatamente. Mas então, assim, também... na África, nós temos vários grupos que têm concepções onde não precisa ser de um gênero ou outro apenas ou só. Existem possibilidades. Sim. Por exemplo, você tinha os sacerdotes ali no Congo, que eram os chamados quimbandas. Eles eram curandeiros e sacerdotes. E que eles tinham uma expressão de gênero fluida. E um grande exemplo pra gente veio para o Brasil. A Chica Manicongo. Conta aí para quem está ouvindo quem é Chica Manicongo. É importante, gente. Isso é importante. Então, a Chica Manicongo, ela foi uma escravizada em Salvador no final do século XVI. E ela era sapateira, né? Trabalhava sapateiro, né? No Recôncavo Baiano, né? Em Salvador. E ela foi denunciada para a Inquisição por usar trajes femininos. E a Inquisição foi lá, pegou ela e também jogou ela por feitiçaria, porque ela era uma quimbanda, né? Ela praticava a religião dela e não o catolicismo, como era imposto no Brasil colonial. E a Chica Manicongo, originalmente ela não chamava, não era esse nome que a Inquisição vai registrar, né? É Francisco Manicongo que eles vão colocar nos anais lá da Inquisição. Que foram recuperados pelo antropólogo Luiz Mott,
né? E, Que mora em Salvador, mas ele era daqui de Campinas. sim, ele era do grupo gay da Bahia. Como era? Então ainda tá vivo. Que susto. É que assim, historiadora sempre fala no passado, né? Acaba com esse vício. Mas olha só, então, o Luiz Motti tem estudado uma série dessas questões e esse foi um estudo específico, porque os registros também, veja, ainda bem que estão guardados em Portugal, na Torre do Tombo, tem os registros e muitos registros, mas tem que ir lá ficar folheando coisa. Mas você já está contando que século XVI no Brasil, um registro histórico de uma pessoa, pois é, mas porque ela trazia uma tradição lá da região do Congo. O Congo é uma grande região ali no centro da África, né? Tem o rio Congo, que sai ali no norte da Angola, e assim, é uma região que tem um monte de coisas que a gente nem sabe direito, porque não deixaram a história ser escrita. Pois é, e o Congo foi a região que mais vieram africanos escravizados para o Brasil, né? Primeiramente para a região de Salvador, né, onde tinha o maior porto, né, de escravizados ali, para onde eles iam para as plantações de cana-de-açúcar, e era a base da economia na colônia, né? E ali na região do Congo, mas também da Angola, você tinha a cultura Bantu, que é um conjunto de povos ali. Isso. E havia outros exemplos ali muito parecidos com a Quimbanda, né? E que também tinham essa expressão de gênero fluida, que tinham status social. Conta pra gente assim, o que você quer dizer com expressão de gênero fluido? Porque assim, talvez quem esteja ouvindo fique pensando, mas o que significa isso? Porque já falaram por aí, vamos esmiuçar isso, porque você está demonstrando que existiram culturas onde parece que não era necessário que alguém se arvorasse a identidade social associada a um único gênero. É isso? Sim, exatamente. Quebrava traduzir com os padrões, porque os europeus colonizadores, né, que eram cronistas, eles escreveram sobre esses povos. Nesse período, a partir do século XVI, quando eles começaram a ter contato com eles, escreveram com espanto do que eles viam. Porque quebrava muito com a visão binária. E eles escreveram assim sobre essa... Quando eu digo fluidez, né, essa coisa de você não ficar entre o gênero estritamente feminino e nem estritamente masculino. É uma coisa não binária, né? Hoje a gente fala muito de não binariedade, né? Então, confundia a cabeça dos europeus quando eles chegaram, inclusive com os indígenas aqui. Você teve o caso do Tibira, né? Que é um outro Conta o caso Tibira. Conta para quem está ouvindo e está assistindo a gente, porque isso é interessante para que a gente entenda que existe, porque também já existiu. Ponto. Pois é. Tibira. Tibira. Era um indígena, né, Tupinambá, da região que hoje é Maranhão. Em São Luís do Maranhão, vieram os franceses para colonizar. No começo não foram os portugueses, eles estavam disputando o território e vieram os frades capuchinhos. E esses frades capuchinhos, eles começaram a fazer uma catequese sobre os indígenas e nem sempre os indígenas vão aceitar essa catequese, né? Então rolava muitos conflitos. Mas o que acontece? É que o povo do Tibira foi cristianizado, foi catequizado. E Tibira não seguia os padrões binários de gênero e nem de sexuais. Então, ele foi o nosso primeiro caso, né, registrado de uma condenação, de um crime, né, que hoje é crime, de LGBTfobia no Brasil, né? E que o que aconteceu foi uma coisa muito trágica e que foi registrada por Yves de Vray, que é um frade capuchinho francês, que vai registrar o processo da condenação dele, e que no final ele vai ser condenado ao canhão, né? Ele vai ser amarrado na boca de um canhão e explodir o corpo dele em dois, né? Por quê? A igreja, assim, não era comum, tá? Esse tipo de execução.
mas eram no sentido de dar um exemplo para esses povos que eles estavam catequizando de que isso era inaceitável e que era contra a natureza, né? Eles estavam querendo dizer que vamos purificar, né? Então a gente precisa eliminar, né? Então tinha toda essa a Inquisição enfim, a Igreja Católica, de forma geral, ela atuava de forma muito repressora e muito violenta na forma de controlar os corpos e a sexualidade daqueles povos, né? Hoje nós estamos aqui falando sobre questões de transgênero que saem geograficamente da onde a gente está, que saem historicamente do momento em que a gente vive e que são registros históricos. Ou seja, se alguém chegasse para mim e disse, não, mas eu não acredito que existiam. É registro histórico. E a sua descrição agora mostrou o quão terrível eram esses registros, porque era um registro para destruir essas pessoas. Nós estivemos aqui conversando de uma maneira sobre assuntos que podem ser difíceis, como esses 2 exemplos que você deu aqui no Brasil, registrados. Caramba, está escrito. Não dá para dizer que não foi. Mas eu queria, já começando a agradecer a sua participação, pedindo para você fazer um apanhado, dar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo, porque precisamos guardar algumas ideias aí. Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas, para quem está nos ouvindo? Eu acho que, em primeiro lugar, é que, assim, pessoas trans, pessoas LGBTs, elas sempre existiram. Eu acho que tem que ficar claro isso, que essa ideia de binariedade, ela foi uma coisa imposta, né, pela cultura europeia colonizadora. E, mais do que isso, né, sempre, durante todo esse tempo, né, até a atualidade, as pessoas trans, as pessoas LGBTs, elas lutam pelo direito de existir, né, e de ter o básico, de ter direitos, que é uma coisa que só hoje a gente parou para ver isso, sabe? Para se preocupar. E a gente, enquanto pessoas LGBTs, a partir do momento que a gente toma consciência dos nossos direitos, a gente passa a lutar por isso. Porque antes essas figuras que eu falei, Tibira, Chica Manicongo, elas não tinham consciência dos próprios direitos, só passa a ter na contemporaneidade, né? E que vai dar origem ao que a gente chama de orgulho LGBT, as paradas LGBTs, né? Que foi fruto desse movimento de luta que é tão importante para a gente, diante de uma sociedade que sempre tenta nos excluir, sempre tenta nos marginalizar, a gente garantir os nossos direitos e mostrar que nós existimos e resistimos. Você falou de direito, nós temos a professora Raquel Rocha, que está assistindo a gente, inclusive mandou uma mensagem aqui, lembrando que ela, na tese de doutoramento dela, ela usou exatamente essa argumentação da abertura da tese dela, a partir do desfile da Tuiuti, no Rio de Janeiro, que usou a Chica... Sim. Quem tem medo de Chica Manicongo, que foi um desfile que me inspirou muito, muitas pessoas ficaram sabendo da história da Chica por ela. Foi muito bom. Bom saber que você está por aí, Raquel. Gente, eu preciso agradecer a professora Ana, que está aqui. Ela trouxe uma discussão que, assim, pensava eu, assim, vai contar uma série de coisas de história. Só que a história conta coisas que são difíceis da gente ouvir e que são doídas, porque parece que algumas pessoas precisavam ser endemoniadas, destruídas de formas terríveis, para que as outras ficassem assim, tipo, olha, a gente não pode ser assim. Vocês já notaram que a história também não perdoa, porque, afinal de contas, esses eventos não foram eficazes para destruir essa situação, essa possibilidade de ser. Existem culturas, então, onde a possibilidade de sermos diferentes de uma normatividade, existe. E as pessoas sabem conviver com isso. Quem sabe, talvez a gente venha aprender a conviver. Muito obrigado, professora. Eu agradeço. Obrigado mesmo. Obrigada, viu? E, você sabe que todo domingo à noite nós estamos aqui, não é? 8h30 da noite. Domingo que vem vai ter uma boa discussão sobre um livro que recém foi lançado. Nós teremos os 3 organizadores aqui conversando com vocês para mostrar uma coisa importante, porque como é que a gente
professores, pais, famílias lidam com essas questões que a professora Ana estava trazendo aqui hoje para vocês. Pode ser? Domingo que vem. Até mais, gente. Você ouviu o programa Café com Sexologia com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 20h30 da noite.